A graça e a paz. Estamos dando continuidade à série de vídeos sobre a história de Moisés, o libertador. E nesse segundo vídeo eu gostaria de tratar sobre a vontade de Deus ao nosso modo. Esse é um erro crasso em que, em nossa ansiedade e muitas vezes com o coração cheio de boas intenções, nós queremos acelerar o processo de Deus em nossa caminhada cristã. E com Moisés não foi diferente. Hoje eu queria trabalhar o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 22, que vai justamente se remeter a Êxodo 2, no episódio em que Moisés mata o egípcio. Diz assim o verso 22 do capítulo 7 de Atos. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e o vigor o ofendido, matando o egípcio. Gosto muito do que Lucas diz em Atos, que um detalhe vai dar corpo ao texto. O verso 23 vai dizer, veio-lhe ao coração. Essa palavra tira toda a perspectiva da vontade de Deus. Foi uma decisão de Moisés. Não estava coadunado com a vontade de Deus para aquele momento. E é interessante que esse ato falho, o fato de Moisés tomar a decisão por si só, lhe deu um prejuízo de 40 anos, porque ele foge para o deserto e passa 40 anos escondido, fugitivo, se sentindo indigno de sua missão inicial. A Bíblia não vai dizer, mas com certeza Moisés se sentia forte e capaz. O início do versículo vai dizer que Moisés foi instruído em toda a ciência. Flávio José, um grande historiador, vai dizer que Moisés ele estudou medicina, astronomia, química, estudou teologia, estudou direito. Moisés foi instruído no Templo Sol. Para os estudiosos da época, o Templo Sol seria a Oxford de hoje. Harvard seria a faculdade mais proeminente que temos hoje. Moisés era um homem preparado, mas Moisés esqueceu que a sua preparação vinha de Deus. E o mais grave, Moisés esqueceu de ouvir o direcionamento do Senhor. Muitas vezes em nossa caminhada cristã nós queremos adiantar os processos. A ideia foi iniciada por Moisés e não por Deus. É muito interessante esse capítulo de Atos, que vai dizer que num estado mental, onde Moisés se sentia dono de si mesmo, ele bota os pés pelas mãos e toma uma atitude altamente errada. O fato de querer visitar seus irmãos era legítimo, mas ainda não havia chegado a hora de Moisés libertar o seu povo. Moisés antecipou o processo. Era natural que Moisés, ao ver os escravos hebreus na corte do faraó, tenha se lembrado dos seus irmãos, mas isso não lhe dava a prerrogativa de ir até eles, sem que o Senhor não o direcionasse. Que possamos compreender que muitas vezes a precipitação em acelerar o processo vai ter o efeito contrário. Moisés teve 40 anos de retardo no deserto de Midian. Ouça a voz do Senhor. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo, absolutamente tudo, tem o tempo determinado por Deus. Não acelere o processo. Deus é que conduz as circunstâncias. Que Deus te abençoe.